É isso aí, meu povo, aqui estamos para falar da palavra de Deus para você e eu quero dizer para você que o tema dessa nossa devocional é tempo para mudar. Tempo para mudar e também o texto que nós vamos ler está aqui em Lucas, capítulo 18, versículos 35 em diante e diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego que estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante dele repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão, seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Pessoal, se é tempo para mudar, a gente tem que pensar como está a vida desse rapaz aqui. Esse cego, Bartimeu, a Bíblia dá um nome para ele porque é uma pessoa específica e que tinha uma linhagem. Bartimeu, filho de Timeu. Isso quer dizer que ele não era um qualquer. Ele não era só mais um mendigo, ele não era só mais um cego, ele não era só mais um excluído. Não, ele era um homem ali que tinha uma linhagem. Mas ele ficou cego e eu pergunto, por quê? Não sei, eu não vou saber te responder por que ele ficou cego. Mas aqui ele deu para ver que ele não quis conformar-se com o seu estado. Então, eu quero te dizer hoje, nessa manhã, para você pensar muito sobre isso. Não aceite o caos como algo natural. Sabe quando eles dizem assim, homem é tudo safado? Você aceita isso? Eu não, porque eu não sou. Eu conheço um tanto de homem que é de um caráter sensacional. Todo adolescente é aborrecente. Não, eu conheço e eu tenho criado os meus filhos para serem adolescentes. Entende isso? Toda mulher é gastadeira. Não, não é. A gente tem que pensar que o caos ele não pode ser algo natural na nossa vida. Não pode ser de jeito nenhum. E esse homem aqui, ele entendeu essa realidade porque dá para perceber que ele, assim a gente entender no texto, que ele não foi cego talvez a vida inteira. Ele estava ali no momento. Agora, nós vamos ver que esse desejo, esse tempo para mudar, nos faz tomar algumas posições. A primeira delas é reconhecer qual é a nossa deficiência. Quando Deus ele pede essa intimidade e ele fala para a gente confessar, por exemplo, os pecados, não é só a gente chegar e falar assim, Deus, me perdoa porque eu pequei. Claro que nós pecamos, claro que nós cometemos pecados, a nossa natureza é de pecado, mas às vezes a nossa deficiência ela precisa ser nominada, precisamos dar nome a ela e dando nome à nossa deficiência, naturalmente nós vamos saber qual o inimigo que nós vamos atacar, nós vamos saber dar respostas caso tenhamos uma oportunidade como essa. Parece estranho Jesus dizer para esse rapaz, o que queres que eu te faça? Seria muito fácil ele dizer, Jesus, eu quero ficar rico, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ir lá para a Frígia, porque lá tem um pó que cura os olhos. Seria muito fácil isso. Olha para você ver a volta que ele ia dar. Ele simplesmente disse, eu quero ver, porque ele reconheceu sua deficiência, que ele era cego. Agora, para que a gente entenda que mudar é um processo interessante na nossa vida, mas às vezes ele requer de nós uma certa diligência, nós vamos pensar aqui sobre o aspecto desse rapaz aqui, algo que é importante. Para a gente mudar, nós precisamos saber ouvir. Natural que aquele que perde a visão, ele vai ali aguçar outros sentidos, o tato, o olfato, o paladar, até mesmo a audição. Mas nós precisamos saber ouvir, porque ele ouviu aqui o tropel ali da massa, da multidão. Então, ou seja, quem não sabe ouvir não sai do mesmo lugar. Quem não sabe ouvir não sai da beira do caminho. Quem não sabe ouvir perde as melhores oportunidades da vida.
Ou seja, nós precisamos estar atentos ao que passa ao nosso redor. Ou seja, aqui ele só soube que esse moço chamado Jesus de Nazaré era quem era porque ele estava atento. Ele ouviu a respeito de um milagre, de uma cura, de uma libertação. Ele viu tudo isso. E aí ele então perguntou, o que é que está acontecendo? Porque até ele só ouvia que barulho de pé, né? Alguém disse, Jesus está vindo aí. Então ele procurou chamar a atenção. Agora, para a gente mudar, é preciso saber também perguntar. Às vezes nós fazemos perguntas erradas, às vezes nós queremos responder sem que nos tenham perguntado. E aqui, por exemplo, na TV, eu aprendo que melhor do que uma boa resposta é uma boa pergunta. Então, por isso que nós vamos também pensar que para mudar, nós vamos ter que ter humildade para poder também pedir ajuda. Ele pediu ajuda e ele precisou saber pedir. Porque tem gente hoje, principalmente nessa teologia da prosperidade, nessa, nessa exaltação do homem aí, como se o homem desse ordem para Deus, eles querem mandar Deus fazer. Eu determino que Deus faça isso. Não, você não determina que Deus faça nada, meu irmão, Ele é soberano. Agora, a gente pode pedir para Deus. Quando os meus filhos me pedem, pai, faz isso para mim, o que eu digo para eles? Por favor, não é assim? Ou seja, precisa saber pedir. Então, para a gente ter esse relacionamento legal, bacana com Deus, nós precisamos saber pedir e ter humildade para pedir ajuda. Então, hoje, o que você quer que Jesus te faça? O que você quer mudar na sua vida? Então, não perca tempo e saiba recorrer a Ele, ir até Ele para você ser abençoado naquilo que Ele já tem proposto no coração. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.